Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui em João Pessoa com vocês. Faz tempo que eu não venho para João Pessoa. Já estive aqui no passado. Fiquei impressionado com a mudança que houve aqui em João Pessoa. É uma das cidades mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Não é porque estou aqui que eu falo isso, não. É verdade. E acho que depois que eu vim... Eu cheguei ontem. Eu acho que de ontem para cá já engordei 1.830 gramas. A comida aqui é espetacular, fora de série. E os irmãos não mediram esforços para nos alimentar bem. Estou aqui hoje à noite para compartilhar com vocês o que está na palavra de Deus e a experiência que o Senhor tem nos dado, que Deus nos tem dado, e eu espero que possa ajudar vocês. Na verdade, queridos irmãos, queridos amigos que aqui estão hoje à noite, eu e minha esposa temos 37 anos de casado. Na verdade, hoje tem gente aqui mais qualificada do que eu. O irmão Gerson aqui, nosso capitão, e a irmã Maria tem 57 anos de casado. Na verdade, eu deveria sentar-me e deixar ele dar a palestra aqui para nós. Não é verdade? Contar para nós qual é o segredo de um casamento feliz, um casamento bem sucedido, né? Mas de qualquer maneira, estou aqui para compartilhar um pouco com vocês. Nós vamos falar hoje à noite a partir de um livro muito importante da Bíblia. Na verdade, a Bíblia é a mensagem que Deus nos escreveu. A Bíblia é um manual do homem. Você sabe, quando vocês compram um equipamento, seja uma filmadora, uma câmera fotográfica, um celular, sempre vem um manual. Eu não sei aqui quantos leem um manual. Eu sou um pouco estranho. Eu sou talvez um tipo de ET. Eu adoro ler manuais. Eu pego o manual, eu leio no avião, vejo todos os detalhes, eu quero saber como usar o equipamento. Hoje eu sinto que o ser humano tem muitos problemas. Problemas pessoais, problemas coletivos, problemas no casamento, problemas de relacionamento, problemas de administração de crise, de conflitos interiores. E o homem procura muitas vezes solucionar os seus problemas através de coisas exteriores, coisas superficiais. Eu quero recomendar a todos vocês ler o manual. Esse manual explica como é que a gente funciona. O segredo está aqui. Quando eu leio isso aqui, e eu vejo uma dica aqui, uma luz que Deus nos dá, rapaz, é iluminador, é tremendo. Muitas respostas são dadas para nós, para os conflitos que nós temos. A solução para os problemas da humanidade está aqui nesse livro. Eu aprecio também os livros de autoajuda que existem. São muito bons para a nossa vida, no aspecto humano, e podem nos ajudar. Mas o melhor livro que pode nos ajudar é a Bíblia, é a palavra de Deus. E na Bíblia nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos um autor muito prolífico, muito espiritual, que escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. O nome dele era Paulo. E entre os livros que ele escreveu, há 4 livros centrais, que são as epístolas aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Hoje à noite eu vou me basear somente na epístola aos Gálatas. Eu vou tentar resumir, porque nós temos só 1 hora para falar, ou 1 hora e um pouquinho. Então nós não podemos não podemos detalhar muito o que nós vamos falar. Então nós vamos falar não muitos versículos. Nós vamos abordar somente alguns pontos essenciais. O livro de Gálatas, na verdade, todos os livros da Bíblia, especialmente os do Novo Testamento, nos dão muitas orientações para o nosso casamento.
O meu pai, quando eu era jovem, o meu pai já dormiu no Senhor, já partiu para estar com Deus. Ele era um homem extraordinário. Nos ensinou a todos nós somos em 4 irmãos, nos deu a orientação espiritual, nos deu a educação humana, nos ensinou a ser seres humanos. E quando éramos jovens, ele orou muito por nós. E ele nos orientou dizendo que tem 2 coisas na nossa vida pelas quais nós devemos orar muito para que Deus nos ajude a escolher corretamente. O primeiro item é a nossa profissão. Esses 2 itens que eu vou mencionar têm a ver com a nossa realização pessoal. Você sabe, o ser humano tem uma necessidade muito grande de realização pessoal. Isso traz felicidade para o homem. Quando o homem se sente útil, o homem se sente querido, o homem se sente parte de algo, e isso traz uma realização, e essa realização traz uma felicidade para o homem. Eu quero dizer para vocês que a felicidade existe. Existe. E a Bíblia está cheia de princípios. Os princípios são como, por exemplo, existe hoje o princípio da gravidade, ou também é conhecido como a lei da gravidade. São leis que estão aí e sempre funcionam. Se eu jogar esse relógio para o ar, sempre vai cair. Eu atiro o relógio para o ar 1000 vezes, vai cair 1000 vezes. Eu atiro para o ar 1 milhão de vezes, vai cair 1 milhão de vezes. Não vai acontecer que na 1000ª vez o relógio de repente para no meio do ar. Não, vai sempre cair. É o princípio da gravidade. Nós temos o princípio de Bernoulli. Quem estudou física no colégio, não colou, mas estudou, sabe por que um avião consegue decolar? Por causa do formato da asa. E o formato da asa é projetado de acordo com o princípio dos fluidos, o princípio de Bernoulli. Por causa de um formato, quando aquele formato passa no meio de um fluido, nesse caso é o ar. Então há uma pressão contrária de um lado para o outro. E aquela pressão, por causa da velocidade do ar, ali na borda da asa, com velocidades diferentes, a parte de cima é maior, a parte de baixo é uma distância menor, e por causa disso, há uma pressão que é exercida de baixo para cima, e essa pressão é o que levanta o avião, mas o avião tem que atingir certa velocidade, para que a pressão vezes a área da asa seja igual ao peso do avião, e quando a velocidade passa um pouquinho, então a pressão de baixo faz uma força maior que o peso do avião e o avião decola. Funciona todas as vezes. É por isso que você pode pegar um avião, se o avião tiver boa manutenção, chegando a certa velocidade, o avião decola. É o princípio de Bernoulli. A Bíblia está cheia de princípios divinos que funcionam toda vez que você aplicá-las. O grande problema do homem hoje é que ele desconhece os princípios espirituais divinos que estão na Bíblia. Então cabe a nós, aqueles que ministram a palavra de Deus, apresentar esses princípios para as pessoas. Esse é o grande segredo. E toda vez que nós dependemos de Deus e aplicamos esses princípios funcionam. Bom, voltando ao que meu pai me ensinou quando éramos crianças, ele falou há 2 coisas pelas quais devemos orar bastante para que Deus nos ajude a decidir de maneira correta. Primeiro é a sua profissão. Você escolhe a profissão errada, você vai ser infeliz, você vai acabar fazendo o que você não gosta. Muita gente estuda, vai na faculdade, faz um curso e quando se forma, trabalha não na área que estudou, mas trabalha em outra área, porque é a paixão dele. E o que ele estudou, porque ele conseguiu só passar naquele vestibular, não é a paixão dele. Então é importante nós fazermos o que nós gostamos. É muito importante, isso faz bem para nós. Então, a primeira coisa que realmente nos ajuda na nossa vida humana a nos realizarmos é a nossa profissão, nosso trabalho. O trabalho dignifica o homem. E o segundo item é o casamento. Você casou bem,
você pode ser feliz. Você casou mal, por isso que hoje existem tantos divórcios, separações. Mas nós temos algo que talvez muitas pessoas não tenham, e eu quero passar isso para vocês hoje à noite. Nós temos algo que pode intervir, um fator externo, que se torna um fator interno de grande força. É o poder divino. É a vida de Deus. Hoje no relacionamento a dois, temos a vida, a minha vida, a vida do meu cônjuge, seja marido ou esposa. Se houver problemas, muitas vezes há aconselhamento conjugal, aconselhamento matrimonial. Às vezes ajuda, às vezes não. É por isso que muitas vezes há reuniões para casais, esperando que isso possa ajudar. Mas hoje à noite eu não quero só dar um encontro de casais, uma reunião especial de casais, só com conselhos humanos. Eu quero introduzir hoje à noite o fator divino. Esse fator divino é o que traz, é o que faz acontecer um milagre. Algo tremendo. Então essas duas coisas, a nossa profissão e o nosso casamento, são muito importantes para a nossa realização pessoal. E eu desejo hoje à noite felicidade para todos vocês. E eu quero dizer para vocês que a felicidade existe. Eu quero dar um testemunho pessoal. Eu estou casado há 37 anos. Eu ainda estou na lua de mel. Eu amo a minha esposa hoje mais, muito mais, do que quando me casei. Eu sou muito, muito feliz. Eu sou um homem de sorte. Mas não é porque eu sei me conduzir como marido. Humanamente, eu seria um péssimo marido. É que eu aprendi a aplicar os princípios divinos. E são esses princípios que nós vamos tentar passar para vocês nesse tempo limitado que nós temos. Então, eu vou ler alguns versículos primeiro. Antes de ler os versículos, eu vou dizer para vocês que o título desta palestra hoje à noite é A Identidade do Meu Casamento. Por que eu coloquei meu? Porque é uma coisa pessoal. Não é a identidade do seu casamento, é uma coisa assim. Não, eu quero que todo mundo diga, repita comigo agora, a identidade do meu casamento. É algo pessoal seu. Algo que você deve valorizar. É o meu casamento. O que é identidade? Se você for no dicionário, você vai ver que a identidade é o conjunto de características, né, pelas quais algo é definitivamente, claramente, sem sombras de dúvida, algo é definitivamente reconhecível ou conhecido. Então a minha pergunta é: como o seu casamento é visto? Primeiramente por você, e como ele é reconhecido por outros. Quando os outros olham para vocês como um casal, o que eles veem? Existe uma identidade? Quais são as características pelas quais o seu casamento, ou o meu casamento, são reconhecidos? Então, hoje à noite, a minha intenção é apresentar 3 pontos. Há muitos pontos, eu quero apresentar só 3 hoje à noite. Tá? 3 itens que eu vou ler uma vez, quero que vocês repitam comigo. Serão 3 itens que fazem parte da identidade do meu casamento. O primeiro é, repitam comigo, tá? No meu casamento, fomos separados por Deus antes de nascer. E chamados pela sua graça. O que quer dizer isso? Bom, vamos ler então um versículo que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Quem tem a Bíblia pode abrir. Quem não tiver, e o vizinho tiver, pode compartilhar com o vizinho. Se você nem o vizinho tiverem, então somente escutem, tá, com atenção, que vocês vão entender. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 15.
esse versículo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Nós fomos separados por Deus antes de nascer. Quer você esteja consciente disso ou não, esse é um fato, a Bíblia afirma isso. E Ele nos chamou pela sua graça. Então o que eu quero passar para todos nós hoje à noite é que os queridos casais que aqui estão hoje à noite, vocês não estão juntos por acaso. Existe aí a mão de Deus. Deus separou cada um de vocês antes de vocês nascerem. E no tempo, naquele ano, naquele mês, naquele dia, vocês se encontraram. Vocês foram chamados por Deus. Quer vocês estivessem na vida da igreja, ou estivessem convertidos ou não, fossem cristãos ou não, a questão é que vocês estão aqui hoje à noite. Deus nos separou antes de nascer e nos chamou pela sua graça. Se você for olhar, isso é um grande mistério. Muitos de nós viemos de lugares bem distantes. Por exemplo, eu nasci em Hong Kong. Eu vim para o Brasil no ano de 1958. Saí em 1958, cheguei em 1959. Levou 50 dias para chegar. Uma viagem de navio com a minha família. Viagem de avião naquele tempo era impossível. Então só de navio, levava 50 dias. Eu cresci aqui no Brasil. Me formei na universidade, engenharia eletricista, opção eletrônica. Daí, meus pais nunca tiveram oportunidade de fazer curso de pós-graduação, embora eles fossem graduados da universidade. Então eu fui o primeiro da família que teve a oportunidade de fazer curso de pós-graduação. Daí eles me enviaram para os Estados Unidos. Quem sabe? Eu não sabia que a minha esposa estaria lá me esperando. A minha esposa nasceu nos Estados Unidos, filho de pai chinês, nascido na Guiânia, e foi fazer medicina nos Estados Unidos, e a mãe dela, minha sogra, nasceu no Havaí. E os dois se encontraram nos Estados Unidos, casaram, e daí nasceu minha esposa. E eu, no Brasil, um chinês brasileiro, que já foi britânico, e agora é norte-americano. Eu sou norte-americano, você vê minha cara de gringo? Daí, fui lá para estudar, e lá, na igreja onde eu me reunia, encontrei minha esposa. Mas no começo não foi amor à primeira vista. Na verdade, não gostava dela. Mas houve a intervenção divina. Eu não vou contar essa história, porque vai tomar muito tempo. Mas de qualquer maneira, Deus mexe os pauzinhos e nos coloca juntos. O fato de você e seu marido, você e sua esposa estarem juntos, deu muito trabalho para Deus. Eu acho que você e eu, nós precisamos apreciar esse fato. Valorizar aquele ou aquela que está do seu lado. Então nós vamos continuar a leitura aqui. Aqui eu vou ler para vocês Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Daí o versículo 27 dá alguns detalhes. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí vem o detalhe: homem e mulher os criou. Foi Deus quem planejou, quem criou e inventou o casamento. Hoje existem correntes na sociedade moderna
nessa era do pós-modernismo, que é um grande perigo, porque esse pensamento do pós-modernismo destrói todos os valores, acaba com todas as referências. E queridos irmãos, queridos amigos, nós temos que tomar cuidado, senão daqui a alguns anos, algumas décadas, não existe mais valores entre nós. Cada um decide o que quer. Existem muitos assuntos polêmicos que não vamos tratar hoje à noite aqui. Daí versículo 27, 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A bênção de Deus não foi para um indivíduo, a bênção de Deus foi para um casal. Quem que é a bênção de Deus hoje à noite aqui? Amém? É por isso que vocês estão casados, porque quando vocês estão casados, é como aqueles aparatos, dispositivos, tem uma chave especial, né, para você poder destravar. Então tá lá brilhando, coisa assim, daí tem que ter um encaixe, algo que você insere lá, você gira e a coisa se abre. Esse é o casamento. Vocês estão juntos, nós estamos juntos com nossos cônjuges para receber a bênção de Deus. Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu gosto de analisar e considerar as necessidades humanas. Eu considero quando eu era um jovem, menino, daí quando eu cresci, né, adolescente, tudo, daí a gente começou a sentir atração pelo sexo oposto. Tinha uma fase na nossa vida que os meninos detestavam as meninas, e as meninas detestavam os meninos, mas chegava a certa idade, de repente, aquele ou aquela que a gente detestava, de repente era tão maravilhoso, né? Daí chega uma certa idade, especialmente quando a gente passa de 18, 20 e poucos anos, a gente sente a necessidade de ter um companheiro, uma companheira, de passar a vida com alguém, não é verdade? Isso vem da criação do homem. Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora no hebraico tem vários significados. Por um lado significa auxiliadora, por outro lado significa o complemento, é a outra metade da melancia. O homem sente, o ser humano, seja homem, seja mulher, quando atinge certa idade, que está faltando algo. E só quando encontra o seu par, é que consegue se sentir realizado. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. Então naquele momento só tinha Adão, só tinha o homem, para ver como esse lhe chamaria. Daí Deus criou todos os animais, e levou os animais diante do homem, para o homem dar o nome para os animais. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Toda a criação, todas as criaturas que já tinham sido criadas, passaram diante do homem, mas não havia ninguém que fosse compatível com o homem. Não era da espécie do homem. Então o Senhor Deus, o que ele fez? Fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Daí Deus tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Daí disse o homem, quando trouxe a mulher que Deus criou para o homem, daí o homem disse: esta, afinal, ou seja, agora sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta pequena passagem é tremenda. Eu só vou
descrever um pouco para mostrar para vocês, irmãos, a maravilha que é a palavra de Deus. A nossa referência é a palavra de Deus. E nós cremos que as coisas aconteceram exatamente como estão escritas aqui. Mas com um significado espiritual. Com um princípio espiritual. Adão aqui, no sentido profético. Todas as escrituras também têm um sentido profético. Adão aqui no sentido profético representa a Jesus Cristo. E a mulher que foi criada a partir da costela que foi tirada de Adão, essa mulher representa a igreja. Agora eu quero que vocês, recentemente nós tivemos a Páscoa. E o que se celebra na Páscoa? A ressurreição de Jesus. E na sexta-feira da paixão, que é o feriado que se chama, celebra o dia em que Jesus morreu. Bom, quando Jesus morreu, você sabe, Jesus foi representado por Adão aqui. O que aconteceu com ele? Quando Jesus expirou, depois de ter permanecido na cruz por 6 horas, quando ele expirou, nas primeiras 3 horas ele foi julgado pelos homens, nas últimas 3 horas ele foi julgado por Deus. Daí no final ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus Cristo estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. E Deus o abandonou, porque Deus é santo e não pode contatar o pecado. Jesus, por nossa causa, carregou sobre ele todos os nossos pecados. Dos homens que viveram antes dele, dos homens que viveram no tempo dele, e de todos aqueles que viveriam depois dele, incluindo os nossos. Daí no final, ele falou: tenho sede. Daí um soldado embebeu uma esponja com vinagre, porque o vinagre era para poder aliviar a dor. Daí deu para ele beber. Depois que Jesus bebeu o vinagre, ele entregou o Espírito, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dele expirou e morreu. Essa morte dele é representada pelo sono de Adão. Adão dormiu. Na verdade, nós pensamos que mataram a Jesus. Não, Jesus não foi morto. Ele entregou a vida dele por nós. A prova é que os ladrões, os 2 ladrões que estavam do lado dele ainda estavam vivos. Então Jesus voluntariamente entregou a vida dele por nós. Depois que ele morreu, o que aconteceu? Daí vieram os soldados romanos para quebrar as pernas dos ladrões, para eles morrerem mais cedo, para não ficar na cruz, a pedido dos judeus, para não ficarem na cruz durante o sábado, que era um feriado religioso dos judeus. E quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que Jesus já tinha morrido. Olha só como a Bíblia é coerente. Daí um soldado pegou uma lança, eu acho que não sei porque ficou com raiva, acho que porque não pôde quebrar as pernas de Jesus, que Jesus já tinha morrido, pegou uma lança e abriu o lado de Jesus, exatamente onde estão as costelas. E a Bíblia fala que do lado dele saiu sangue e água. Sangue, não, é o sangue do Cordeiro de Deus, que é para trazer o perdão para os nossos pecados. E a água, você sabe, a água é vida. A água que jorrou do lado de Jesus representa a vida divina, com todo o seu poder, que fluiu do lado dele. E dessa água, desse sangue, a igreja foi formada. E a igreja é a mulher que foi trazida para Adão. E daí, quando Jesus ressuscitou, aí já estava a igreja formada com seus discípulos. É um quadro que aconteceu milhares de anos antes e que se cumpriu com a morte de Jesus. Tudo isso tem a ver com o casamento. Adão e Eva, um casal, o primeiro casal, já simbolizavam Cristo e a igreja. Cristo é o noivo, marido. A igreja é a noiva, é a esposa. O seu casamento para Deus tem um significado espiritual. Você, querido marido, você representa Jesus Cristo. E você, querida esposa, você representa a igreja.
Assim como Cristo, nós vamos ler daqui a pouquinho, como Cristo morreu e se sacrificou pela igreja, os maridos também devem amar as suas esposas e se sacrificar por ela. O que eu quero salientar dessa passagem, queridos irmãos e amigos, é o seguinte: o que quer dizer que a mulher foi tirada de Adão? Isso quer dizer que a origem da mulher foi o homem. A mulher, quando Adão viu a mulher, ele falou: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, é da mesma espécie, da mesma natureza. Quando olho, por exemplo, Gerson e Maria, eu vejo uma pessoa só. Uma só pessoa. Ela é igualzinha a ele e ela. Mas sabemos que não são iguais. Mas em natureza, ou seja, em natureza são iguais. Em seja, o marido e a esposa podem ter personalidades diferentes, passados diferentes, uma história diferente, a maneira como foi criado cada um é diferente. Mas todos têm a mesma meta, têm a mesma direção, os mesmos valores. Isso que é importante. Isso representa osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então eu quero que cada um de vocês agora dá uma olhadinha para o cônjuge que está sentado do seu lado. Mas olha bem no olho, olho no olho. Fala agora para o seu marido ou sua esposa: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você é importante para mim. Deus colocou você na minha vida. Amém. Eu espero que vocês possam ver isso. O primeiro princípio que estou passando hoje da nossa identidade é que nós somos separados por Deus antes de nascer. E chamados pela sua graça. E Deus colocou vocês dois juntos. Tem dificuldades? Tem, nós vamos ver agora. Mas o fato de nós estarmos juntos e superarmos as dificuldades juntos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu e minha esposa tivemos muitos momentos felizes e também tivemos muitos momentos de extrema tristeza. No ano 2000 nós perdemos uma filha. Minha esposa estava dirigindo com a van cheia de passageiros da igreja que ela estava levando para comprar umas roupas, estava muito frio, e esses passageiros eram irmãos que tinham vindo dos Estados Unidos e Canadá, e daí levaram meus dois filhos mais novos. Eu tinha 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Então os 2 filhos mais novos, um menino e uma menina, estavam no carro, mas não tinha mais cinto de segurança para eles, porque todos os outros passageiros estavam com cinto de segurança. Daí foram no Carrefour fazer compra de roupa, e quando saíram do Carrefour, um caminhão carregado de ferragem, colheu a van. E os meus 2 filhos foram jogados para fora. Os 2 sofreram severa concussão craniana. E a minha filha morreu naquela noite. 7 anos e meio de idade. Foi um sofrimento terrível. Até hoje, quando me lembro dela, eu choro. Eu não consigo conter minhas lágrimas. Ela era a alegria da nossa vida. Mas uma coisa nos consola, é que a minha esposa, ela tinha a mesma visão que eu. Apesar de eu muitas vezes viajar, sair, ela passou os princípios divinos de Deus para a nossa filha. Ela tinha uma experiência muito profunda de Deus. Eu tenho certeza absoluta que ela partiu conhecendo a Deus e tendo a vida divina nela. Isso trouxe um grande conforto para nós. Momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de alegria e até momentos de divergência nos ajudam a amadurecer e crescer juntos. Queridos irmãos, não existe nada mais valioso para mim, nada mais precioso
que marido e mulher juntos trilhar o caminho e batalhar juntos, eliminar as diferenças, vencer as dificuldades, transpor as barreiras. Isso nos une. O vínculo que eu tenho com minha esposa, o laço, ficou muito mais estreito depois desse momento de dor. Não houve um apontando o dedo para o outro, você foi culpado, você não foi, foi cuidadoso, cuidadosa quando saiu, nada disso. Nós passamos pela dor juntos. Valorizem o tempo que vocês estão juntos. Hoje um grande problema do casamento é que marido e esposa não gastam tempo juntos. Existe um grande ladrão, um grande rompe-relações, que é o nosso celular hoje. Marido e esposa gastam mais tempo no celular do que um com o outro. Essa não é uma reunião para pais. Mesma coisa para com nossos filhos. Nós preferimos subornar os nossos filhos, quando são criancinhas, para não chorar. Nós colocamos nossos filhos diante de uma televisão. Nós damos um tablet para eles brincar, para ficar quietos. Mas nós não sentamos com nossos filhos para conversar com eles. Com os celulares desligados, sem televisão, conversar. Olho no olho. Pais para filhos. Passando para eles os valores humanos. O legado das gerações. Contar a história de como vocês se encontraram, o passado de vocês, as dificuldades que vocês tiveram, como vocês oraram, buscaram a Deus, Deus ajudou vocês a superar. Tudo isso é de grande valor, traz referência para nossos filhos, estabelece um vínculo forte entre pais e filhos, entre marido e esposa. Vínculo esse que ninguém pode romper. Por que hoje os laços do casamento se rompem tão fácil? Por que os nossos filhos hoje saem de casa e preferem ficar fora com seus amigos? Qualquer coisa lá fora já rompe um vínculo com os pais. Porque nós não estabelecemos um vínculo. Hoje o que mais falta no casamento é valorizar o fato de que nós somos separados por Deus, nós estamos separados, fomos separados por Deus antes de nós nascermos, e um dia Deus nos uniu no tempo, e nós somos chamados pela sua graça, hoje estamos juntos, e precisamos construir uma vida juntos. Entra a rotina, antes de casar, quando era namorado, sempre queria estar juntos. Quando era noivo também. Agora, depois de casados, entra a rotina, não há a manutenção do casamento, e o que acontece? Com o tempo o casamento envelhece. Não existe um diálogo, e só cuidamos das coisas rotineiras. Lava a roupa, comer juntos, e a marido lê o jornal, a esposa fica fazendo suas coisas, e quando estão sentados na sala, cada um com o seu celular. Não existe o diálogo. E qualquer coisa, qualquer estresse, qualquer problema de ordem financeira ou emocional, já traz brigas no casamento. Mas eu acho que aqui na Paraíba, João Pessoa, os casais não brigam, né? Talvez seja coisa só de São Paulo. Eu tenho um pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Antes de casar, ou recém-casados, ou quando estavam noivos, era um casal de pombinhos, mãos dadas, passeando, ali, todo mundo, olha que gracinha, aqueles pombinhos ali, passeando lá, toda hora pegavam na mão, ali, tá, para passear, para tudo. Depois de vários anos de casados, não vemos mais marido e mulher pegando na mão, eles só pegam no pé um do outro. Querem um segredo? Parem de pegar no pé e comecem a pegar na mão de novo. Pegue na mão do seu cônjuge para orar. Sente-se na sala depois de um jantar. Desliga a televisão, desliga o celular. Pega na mão da sua esposa ou marido e conversem. Muitas vezes o marido tem pressão, tem estresse no trabalho. Abre o coração para sua esposa. Querida, eu preciso da sua oração, preciso do seu apoio. Está difícil no trabalho, não estou aguentando mais.
Muitas vezes o marido não conversa, daí descarrega em cima da esposa. E as coisas em casa também não são fáceis. Tem vários filhos ali. E o trabalho de uma mãe não é fácil. E às vezes a mãe, além de cuidar dos filhos, tem que trabalhar lá fora ainda. Então, valorizem, vamos valorizar. Depois que nós perdemos nossa filha, eu aprendi a valorizar mais as pessoas com quem eu convivo. Eu nunca beijava meu pai e minha mãe antes. Eu tinha vergonha. Nunca tinha falado para eles: eu te amo, papai, e dá um beijo nele. Eu te amo, mamãe, e dá um beijo nele. Depois que perdi minha filha, eu percebi o quanto as pessoas que estão à nossa volta são preciosas. E muitas vezes nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos as coisas. Ou perdemos alguém. Daí vai chorar lá no cemitério. Daí não adianta mais. Talvez alguns aqui já estão numa situação bastante difícil. O casamento já está bastante, como é que eu vou dizer? Está bastante desgastado. E já estão a ponto de separar-se. Toda vez que estão em reunião de casais, sempre há casais nessa situação. Valorizem. Valorizem aquele que Deus te deu. É o melhor que tem. Aceite isso de Deus. Cultive o amor. O nosso problema é que nós não cultivamos o amor. Eu gosto de ilustrar o amor no casamento como uma plantinha. Uma plantinha. A plantinha, para poder crescer, você tem que regar, tem que cuidar. Tá certo? Tem que cuidar, tem que regar. Se você não rega, ela seca e morre. Então eu quero contar uma história para vocês. Eu acho que aqui em João Pessoa, anos atrás, quando estive aqui, eu já tenho contado essa história. Mas muitos de vocês talvez não estivessem naquele dia lá, ou aqui. Então eu vou contar essa história de novo. Eu procuro observar todas as coisas que acontecem à nossa volta, na nossa vida diária, profissionalmente ou humanamente, e extrair lições dessas coisas. Então, quando eu era criança, até hoje, né, a nossa família mexe com agricultura. Nós estamos na atividade agropecuária. Quando éramos crianças, meu pai só mexia com agricultura, não tinha pecuária. Então, nós morávamos em Carazinho, Rio Grande do Sul. Nós tínhamos lá a nossa granja, lá não fala fazenda, lá chama granja, onde plantávamos trigo e soja. Então, no verão é soja e no inverno é trigo. E a soja sempre tem lagarta. Quando vem a soja, cresce, daí chega um momento que começa a vir as lagartas. Daí tem que bater nas folhas, daí medir 1 metro e contar quantas lagartinhas tem por metro. Quando passa em um certo número, tem que aplicar o inseticida. E todos os encarregados lá na fazenda, eles já sabiam disso. E um dia, o encarregado foi aplicar inseticida. Só que na hora de manusear o veneno, ele se enganou. Ele pegou herbicida, em vez de inseticida, e aplicou herbicida na soja. E matou, dessecou todas as folhas da soja. Então, com muito medo, ele foi lá para a cidade falar para o meu pai: irmão Samuel, seu Samuel, eu fiz uma besteira, eu apliquei herbicida. Daí meu pai pegou a Kombi cor-de-rosa que ele tinha e foi lá para a fazenda. Quando viu, a fazenda não era muito grande, aquela curva de nível inteira estava sequinha. Era um prejuízo muito grande. Então a primeira opção seria passar grade e gradear e plantar de novo. Daí meu pai pensou: eu vou pedir para o nosso engenheiro agrônomo vir aqui e dar uma olhada. Daí o engenheiro agrônomo foi lá na fazenda, viu, ele se ajoelhou, olhou cada plantinha, estava sequinha já, mais ou menos dessa altura, sequinha já. Daí ele olhou para o meu pai e falou assim: seu Samuel, você crê em Deus? O pai falou: claro que eu creio em Deus, nós somos cristãos, nós amamos a Deus. Então, reze para seu Deus. Ele usa a palavra rezar, para que faça chover. Se chover, essa soja ainda pode se salvar. Meu pai falou: mas como? Está tudo seco.
as folhas já estão caindo, está tudo seco. Eu falo, seu Samuel, ajoelhe-se. Daí meu pai se ajoelhou. Daí ele fala, olha aqui, ó, na ponta da soja. O que você está vendo? Daí meu pai olhou, em cada pé de soja tinha bem na ponta uma folhinha do tamanho de um grão de arroz, verdinho, verdinho. Sabe o que aconteceu? Quem estudou física sabe, existe um fenômeno na física chamado tensão superficial dos líquidos. É por isso que um inseto consegue andar em cima da água. Inseto bem lá, já viu um inseto andando em cima da água? Porque a superfície é tão pequena, ele não molha, o líquido não pega nele, a tensão superficial, daí ele consegue caminhar em cima da água. Por causa, aquele veneno é um veneno de contato. As folhas grandes, quando caíam as gotas em cima, as gotículas em cima, molhava e matava. Mas aquela gotinha, aquela folhinha pequena, era tão pequena, que nenhuma gotícula podia grudar nela. E saía. Daí aquela gotícula não recebeu o veneno. Daí meu pai foi para casa, esse era o costume dele. Aprendam isso com a sua família, com seu marido, com sua esposa, em todas as coisas. Orem. Orem juntos. Isso é ser chamado pela sua graça. A graça é Deus cuidando de nós. Deus tem o maior prazer de cuidar de nós. Ele nos dá a sua salvação gratuitamente, nos dá a sua vida gratuitamente, nos dá o seu cuidado gratuitamente. Isso é a graça de Deus. Daí meu pai chamou a minha mãe, chamou todos nós, nossos irmãos, eu e meus irmãos, nos ajoelhamos e oramos a Deus para que chovesse. E Deus atendeu a nossa oração e choveu vários dias. E todos aqueles pés de soja voltaram a ficar verde de novo. E ainda deu para colher. Um pouco menos que seria o normal, mas colheu. Todas aquelas sojas se salvaram. E todas as folhas voltaram. Por causa de uma folhinha que permaneceu no topo do pé de soja. Então, muitas vezes, casais vão na minha casa procurar aconselhamento. Ou para comunicar, já estavam se divorciando, separando. Daí a primeira coisa que eu pergunto para eles, eu falo para o marido, assim, bem assim, na lata, né? Assim, João, você ainda ama Maria? Responde rápido. E ele fala, se ele hesitar, então eu já não tenho esperança mais. Se eu pergunto, João, você ainda ama Maria? Eu amo. Se ele responder rápido, amo, é que ainda existe o amor. Daí eu tenho esperança. Daí eu pergunto, Maria, você ainda ama o João ainda? Eu amo. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma folhinha do tamanho de um grão de arroz. Daí eu digo para eles, por favor, não arranquem mais essa última folha. Por que as outras folhas foram arrancadas? Eu vou ilustrar para vocês. Quando vocês eram namorados, noivos, alguns namorados e noivos já brigam. Antes de casar já brigam muito. A esses eu recomendo não casar. Sinceramente, eu falo para eles, não vai dar certo o casamento de vocês. Mas a maioria não. A maioria antes de casar, são bem carinhosos e tudo. E como aqui já são todos casados, né, nós também temos reuniões para jovens, orientações para jovens que ainda vão se casar. Eu falo para eles, antes de casar, abram bem os olhos, para ver todos os defeitos da outra parte. Depois de casar, fiquem ceguinhos que nem um chinês. Daí você tem que fechar o olho. Depois de casar, tem que fechar o olho. O problema é que antes de casar, o amor é cego. Que linda, né? Que linda. Ah, que princesa, né? É. Depois de casar, depois de casar vários anos, a princesa virou bruxa. E o príncipe encantado virou um monstro. E o animalzinho, minha pombinha, daí a pombinha virou anta. E o marido, meu pombinho, virou um cavalo. Bom, queridos irmãos, nós temos que cultivar o amor. Cultivar o amor. Fazer a manutenção do casamento.
O amor humano é limitado. Aí, por isso que eu falei, precisamos da intervenção divina. A graça de Deus, o amor de Deus é eterno, é infinito, é imensurável. O nosso casamento humano, a nossa vida humana é que nem uma luva, com todos os formatos, os dedos e tudo. O amor de Deus é a mão que preenche a luva. Então, queridos casais, nós que estamos na vida da igreja, nós temos algo precioso que se chama a vida de Deus, a vida divina. E nós precisamos cultivar esse amor. Então, para aqueles casais que diziam, eu te amo, eu ainda amo minha esposa, então eu levava eles a orar e aconselhar. E vários deles hoje estão muito felizes, estão tendo um casamento muito feliz. A planta voltou a brotar de novo. O que acontece é que no tempo de noivo e tudo, daí o namorado ou o noivo vê na noiva uma folha cheia de poeira, daí fala assim, querida, olha aqui, um momentinho, daí pega a garrafinha assim, te borrifa aqui, deixa eu tirar essa poeira. Está limpinha agora, viu essa folha? Tá. Daí a esposa, ou a noiva, vendo o noivo, uma lagarta. Oh, tem uma lagarta aqui, deixa eu tirar essa lagarta, senão vai comer a folha. Tira a lagarta, joga no chão e mata. Mas depois da rotina de casados, tudo, sua folha está empoeirada, pum, arranca. Olha uma lagarta na sua planta aqui, ó, pum, arranca. E toda vez que briga, arrancando a folha um do outro. Daqui a pouco a planta está peladinha. Ah, não sei porquê, está peladinha a planta, porque arrancou tudo. Então, queridos irmãos, queridos amigos, nós temos que ter uma atitude consciente. Se você valoriza o seu cônjuge, você não vai mais arrancar a folha dele ou dela. Você tem que cuidar o que é seu. O seu marido é seu. A sua esposa é sua. Cuide bem do que é seu. Cuide bem daquele que Deus lhe deu. Segundo princípio, vamos avançar. Repita comigo. O meu casamento é segundo a graça e não segundo a lei. Então, para entender isso, vamos ler alguns versículos. Vamos ler Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que eu estou fazendo é aplicar esses versículos ao casamento. Quando um casal se casa, numa reunião da igreja, dá um testemunho, puxa, todo mundo fica encorajado. Que casal jovem precioso. Mas às vezes, não muito tempo depois de casado, já começam as brigas, e já começam a falar até em separação. E alguns casais, depois de vários anos, falam em separação. Então aqui Paulo fala, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Nós somos chamados na graça de Cristo. Agora estamos passando para outro evangelho. O que é esse outro evangelho? É a separação. Deus nos chamou para estarmos juntos. Mas de repente a gente foi chamado na graça de Deus e a gente está passando para outra coisa já. Vamos ler agora também o versículo 15. Esse versículo nós já lemos anteriormente, eu vou repetir só. Quando porém o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então o nosso casamento, o meu casamento é segundo a graça. Vamos ler agora o capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então vou repetir só a primeira parte. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Vamos ler o versículo 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Até aí. Graça e lei. Esse era o problema que estava na igreja em Gálatas. Eles foram chamados na graça de Deus, daí vieram pessoas de fora para interferir na igreja, estavam impondo sobre eles a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Como vamos aplicar isso ao nosso casamento? A graça é representada pelo amor. Então, no começo da vida de casado, existe o amor. E o amor supera todas as dificuldades. O amor realmente é cego. Quando temos o amor, nós não vemos o defeito dos outros. Mas quando o amor acaba, os defeitos começam a aparecer. Porque quanto mais tempo um casal que não cultiva o casamento, quanto mais tempo eles convivem, mais defeitos descobrem um no outro. Porque o amor está acabando. A Bíblia fala em 1 Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Ou, interpretando, o amor cobre multidão de falhas. Quando temos o amor, não vemos falhas. Quantas vezes você vê, quando tem um tipo de rebelião numa penitenciária, e se queimam colchões, e daí se matam alguns prisioneiros lá dentro e tudo, e as mães, sabe que seus filhos estão lá, as mães ficam tudo lá fora de plantão, né? O meu filho está lá dentro, daí vem um entrevistador, meu filho é um santo. O filho que está na prisão matou muita gente, mas para a mãe, ele é um santo. Por quê? Por causa do amor que ela sente por ele. Então o amor cobre todas as falhas. O que é a lei no casamento? Agora eu vou aplicar no casamento. A lei no casamento, irmãos, vem da seguinte maneira. Todos nós fomos criados de certa maneira. O marido foi criado na sua família, foi criado de certo jeito, com a sua cultura, com seus hábitos, da maneira como seus pais o criaram. E se são de países diferentes, raças diferentes, isso se acentua mais. A cultura chinesa, a cultura americana, a cultura francesa, tudo, isso se acentua mais ainda. Além das diferenças, da maneira como a gente foi criado, tem ainda as diferenças culturais. Então, quando se casam, tudo bem. No começo tem bastante amor e essas coisas não aparecem. Mas com o tempo, o que aparece? Com o tempo, o marido começa a exigir da esposa o jeito dele. E a esposa começa a cobrar do marido o que ela quer que seja feito do jeito dela. Então existem frases assim: na minha casa papai não fazia assim. Daí o marido fala: na minha casa a mamãe não cozinhava desse jeito. O que está acontecendo aí? Com o tempo, o marido forma a sua religião na família. Ele cria uma religião sua, e a esposa cria a sua religião. E agora temos duas religiões na família. E na religião tem a lei. Daí, o que são as brigas? As brigas entre o casal nada mais é do que um tentando converter o outro para a sua religião. E às vezes, se você olhar, as brigas são sobre picuinhas, coisas insignificantes, que a gente torna como se fosse algo enorme. A gente está fazendo tempestade em copo d'água. Essa lei, a religião criada em casa, e isso se expressa na forma de cobranças, marido cobrando da esposa, esposa cobrando do marido, isso acaba com o casamento. Essa é a lei que destrói o casamento. Por isso, a identidade. No meu casamento, o meu casamento é segundo a graça e não segundo a lei. Segundo a lei, não há perdão.
só há cobrança. Quando é segundo a graça, existe a tolerância, a aceitação e existe o perdão. Uma das coisas que cura o casamento é o perdão. Uma das coisas que cura o casamento é a humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer que talvez, tá? Eu falo assim para atenuar um pouco, que talvez eu esteja errado. Que há uma possibilidade, porque na maior das vezes, eu não estou errado, você está errada. A humildade é, querida, eu acho que talvez eu esteja errado, me perdoa. E se for mais corajoso, querida, eu errei, me perdoa. Isso cultiva o casamento. Então vamos continuar a ler os versículos. Vamos ler agora o capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Preste atenção para essa palavra escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegre-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os teus filhos, numerosos filhos da abandonada que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E aí vem a conclusão. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Aqui está falando de 2 alegorias aqui. Está falando que Abraão teve 2 filhos, de 2 mulheres. Isso é com relação à história do povo de Israel. Mas eu quero aplicar isso ao casamento. No nosso casamento podemos ter também essas 2 mulheres. Uma da livre, que é segundo a promessa, e outra da escravidão. Uma que é representada pelo Monte Sinai, que gera para a escravidão, e a outra é Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. O que quer dizer isso? Quando o nosso casamento é segundo a lei, isso gera uma escravidão em casa. Quando o nosso casamento é segundo a graça, tem o amor, tem o perdão, tem o diálogo, há uma liberdade em casa. O que vocês preferem? Um ambiente de liberdade ou de escravidão? Quando há cobranças, tanto do marido como da esposa, quando o nosso casamento é segundo a lei, segundo a religião que cada um criou, nós geramos um ambiente que o marido se sente escravo e a esposa se sente escrava. Daí qual é o pensamento que vem? Eu preciso sair desse casamento para me libertar. É por isso que existem as separações, porque o ambiente é de escravidão. Isso, queridos irmãos, queridos amigos, é para nos alertar. Que tipo de ambiente nós queremos em casa? Que tipo de casamento, que tipo de identidade nós queremos? Segundo a graça ou segundo a lei? Pense um pouquinho agora, considera um pouco.
a experiência de cada um de vocês. As brigas que tem havido. As discussões. Não é porque nós queremos impor a lei. No diálogo está a graça. Mas quando há cobrança, isso é a lei. Isso gera um ambiente de escravidão. E muitas vezes, as coisas se tornam tão feias, que a situação se torna irreversível. Então isso é uma palavra de alerta para nós. Eu oro a Deus, para que cada um de nós possa considerar isso seriamente. E reconsiderar os nossos caminhos, para que no seu lar haja um ambiente de liberdade, de graça, e não de escravidão. Porque aqui fala, como nós lemos antes, o ambiente da lei traz maldição. E o ambiente de escravidão traz separação. Vamos continuar no capítulo 1, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O casamento de vocês, Deus colocou vocês juntos para vocês dois serem livres para desfrutar Deus juntos e buscarem a meta que Deus deu para vocês juntos. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na graça, na lei, da graça decaístes. Quando a gente procura praticar a lei e justificar-se na lei, nós caímos da graça. Vamos ler agora o versículo 13 a 15. 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí vem uma palavra muito importante, servos uns dos outros. Isso é muito bonito. O marido está aqui para servir a sua esposa, e a esposa para servir o marido. Um servindo ao outro, um apoiando o outro, um consolando o outro, um encorajando ao outro. (14) Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na vida de casados, queridos irmãos, queridos amigos, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? O seu cônjuge. Vamos amar o nosso cônjuge como a nós mesmos. Daí vem o 15, que é uma advertência. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, um conselho. Aqueles que brigam muito em casa, essas brigas vão destruir o seu casamento e destruir a vida dos seus filhos. Quando os pais brigam muito em casa, os filhos se sentem extremamente inseguros. Eles procuram não voltar para casa. Eles procuram ficar na rua. Quanto mais na rua, melhor. Daí só voltam para casa quando realmente não tem mais como ficar na rua. E eles vão procurar segurança fora de casa. Então, quando nós realmente nos mordemos e nos devoramos uns aos outros, o que vai acontecer? Marido e esposa vão se destruir mutuamente e vão acabar também destruindo a sua família. Vamos agora ler Efésios 2. Isso que eu vou ler para vocês agora está em Efésios, tá? Não está em Gálatas, mas é algo muito profundo. É a conclusão que eu quero dar para essa questão dessa identidade do nosso casamento, que é segundo a graça e não segundo a lei. Versículo 14 diz: porque Ele, que é Cristo, é a nossa paz. Queridos irmãos, queridos amigos, tem algo
que eu valorizo demais e que hoje faz falta no mundo é paz. O ambiente de paz no seu lar é inestimável, não tem preço. Lutem para que haja paz no seu lar, porque Ele, e essa paz aí que está, se for no nossa constituição natural, nossa maneira de ser, não vai ter paz. É por isso que eu falei no começo desta reunião da intervenção divina. Ele é a nossa paz. A paz entre os povos não vai haver. Sempre um país vai querer derrubar outro país e assim por diante. Só quando estamos focados em Cristo vai ter paz. Mesmo uma igreja tem as suas lideranças. Se não estiverem focados em Cristo, mesmo na igreja só vai ter brigas. Não vai ter paz. Quanto mais no lar. Quando falamos que o meu lar, o meu casamento é segundo a graça, isso quer dizer que tem o Cristo como foco, Cristo como centro, e Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aqui está falando de dois povos, os judeus e os gentios, os gregos, mas eu quero aplicar esse versículo hoje à noite para o casal, o qual de ambos, marido e esposa, Ele é a nossa paz, Cristo, o qual do marido e da esposa fez um. O problema do casamento, o que Jesus falou? O que Deus falou em Gênesis? Jesus falou no Novo Testamento. Por isso, o homem deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Jobson, quantos vieram aqui hoje à noite? Mais ou menos. Casais. 130 casais. Então vieram aqui hoje à noite 260 pessoas, certo? Eu espero que saiam daqui 130 pessoas. Entraram 260 pessoas, vão sair 130 pessoas. Marido e esposa saindo como uma só pessoa. Esse é o segredo do casamento. Não eu, não você, é nós. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, do marido e esposa, fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Oh, queridos amigos, queridos irmãos, vamos derrubar a parede de separação que está no meio, que é a inimizade. Agora vem algo de grande revelação. Jesus, quando morreu na cruz, Ele aboliu na sua carne, olha só, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, marido e esposa, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por elas a inimizade. Esse é o grande segredo hoje. O que quer dizer isso aqui? É algo oculto. Quando Jesus morreu na cruz, todos nós sabemos que Jesus morreu pelos meus pecados, pela minha natureza pecaminosa. Jesus, quando morreu na cruz, Ele também crucificou o mundo, crucificou a Satanás, crucificou o velho homem, e a gente para por aí. Mas hoje à noite eu quero mostrar para vocês que quando Jesus morreu na cruz, Ele crucificou uma coisa a mais. Ele crucificou mais uma coisa. Ele crucificou a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, Ele crucificou lá naquela cruz, pregou naquela cruz, a nossa religião pessoal. Aquilo que você criou para cobrar dos outros, Ele também cravou naquela cruz. Porque isso é o que mais causa estragos entre os seres humanos hoje. Mais do que o pecado, mais do que os pecados, mais do que o homem natural, são as nossas regras. É isso que destrói a igreja. Um monte de líderes querem servir a Deus, mas quando eles servem a Deus, cada um quer fazer do seu jeito, cada um estabelece as suas leis. Isso se manifesta na forma de ordenanças, um monte de regras, os meus dogmas, as minhas regras. Todo mundo tem que seguir o jeito que eu faço as coisas. E é isso que destrói o casamento. Marido e esposa têm as suas ordenanças. Aí eu quero dar um conselho para vocês. Eu sei que todos nós temos costumes diferentes. Cada um foi criado de uma maneira diferente. O marido, talvez os pais dele não ensinaram para ele. Ele come com a boca aberta.
mastiga com a boca aberta. Isso incomoda a esposa. Ô querido, fecha a boca quando mastiga. E aí, eu gosto de comer assim. Pronto, daí a esposa não aguenta. Fecha a boca, homem! Eu quero comer com o jeito que eu quero. Pronto, começou a brigar. Pronto. Daí o marido tem as suas ordenanças. Eu quero ter liberdade. O pessoal lá dos nutricionistas fala que quando come com a boca aberta, tem mais sabor a comida. E é verdade, experimentem comer com a boca aberta, tem mais sabor. E a esposa tem a sua religião, as suas ordenanças. Isso não são modos, isso é contra a etiqueta. Eu tenho vergonha de você quando como com meus amigos lá fora, no restaurante. Está todo mundo aí, você lá na mesa. Eu sinto vergonha de você, de ser sua esposa. Pronto, começou a brigar. Saibam que Jesus crucificou tudo isso na cruz. E uma coisa assim, clássicos exemplos. O marido toma banho, joga a toalha molhada em cima da cama. E a esposa fica incomodada. Não aguenta. Na minha casa, a minha esposa sabe quando eu escovei o dente. O espelho fica borrifado de creme dental. Não só como com a boca aberta, mas escovo o dente com a boca aberta. E quando abro uma gaveta, eu não fecho. Então, o Ezra passou por aqui. Como é que sabe? As gavetas estão tudo abertas. Então, eu quero dar um conselho. Nós somos adultos. Você ama o seu marido? Ama a sua esposa? Você quer separação? Quer destruir o seu casamento? Quer brigar na frente dos filhos? Acho que não vale a pena. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. A vida é tão difícil já. A vida é cheia de sofrimentos. Vamos viver felizes. Vamos viver felizes. Não vale a pena por algumas picuinhas, alguns caprichos, tornar a nossa vida infernal, infernizar a vida uns dos outros. Vamos procurar dar qualidade de vida uns para os outros. Vamos amar a nossa esposa, amar nosso marido e viver com felicidade. Para que brigar? Então aí é necessário um diálogo. O casamento, o problema do casamento muitas vezes não é espiritual. Não é que o marido não ama a Deus. Eu falo isso para os irmãos. Não é porque a esposa não ama a Deus. Os dois invocam o nome do Senhor, os dois oram, os dois amam a palavra. É a parte humana que pega. Por isso que hoje na igreja nós temos realmente uma comissão da parte de Deus, não só capacitar os irmãos espiritualmente. Hoje a grande missão nossa é dar para os irmãos a capacitação humana. Nós nos tornamos tão espirituais que deixamos de lado a parte humana. A parte humana é o copo, a parte espiritual é a água. Ninguém vai tomar água no seu copo. A água pode ser a melhor água, a água Perrier, tá? A melhor água que tem, água mineral, Perrier. É da França? Não sei. Então, mas o copo está lambuzado de gordura, sujo. Ninguém vai tomar. O copo é o nosso relacionamento humano. O que você pode ter lá dentro é coisa boa. Mas quando serve desse jeito, ninguém vai tomar essa água. O problema nosso, no nosso casamento, não é a parte espiritual muitas vezes. É a parte humana. Eu vou dar outro exemplo. Marido e esposa têm 4 filhos. O marido chega em casa, está cansado. E a esposa em casa não está cansada? Talvez ela trabalhou também. Chegou em casa um pouquinho mais cedo, fazia comida. De noite tem reunião. E o marido chega em casa, se atira no sofá, começa a assistir o noticiário lá. Querida, hoje à noite tem reunião 7h30, tá? Não quero chegar atrasado, mas a gente sempre chega atrasado, viu? Hoje à noite quero chegar cedo. Tá. Daí, a esposa está lá preparando a comida, os filhos tudo gritando lá, chorando lá, e o marido assistindo televisão. Tá. Daí a esposa serve a comida, todo mundo come, termina de comer, o marido de novo no sofá para ver o resto das notícias. E a esposa tem que arrumar tudo, guardar tudo na geladeira, lavar a louça, e ainda tem que pôr a roupa nos filhos.
E quando termina tudo, já são 7h40. Daí eles vão para a reunião. E o marido, atrasado de novo, eu falei, sempre atrasado, não tem jeito mesmo. E a esposa lá, ó. Daí chega na reunião. Daí naquela noite na reunião, o irmão Gerson dá uma mensagem maravilhosa. Todo mundo foi tocado, comovido às lágrimas. Daí o marido ficou muito tocado, chega em casa, querida, que palavra. Vem orar comigo, vem. Orar com você? Você ora sozinho, eu vou dormir, estou cansado. Não vai ter oração. Oração, uma coisa boa, não vai ter oração. E naquela noite também, não vai ter, você sabe, né, irmãos? E se esse desgaste vai indo dia após dia, vai abrindo brechas para o inimigo de Deus entrar e acabar com o casamento. São coisas pequenas do lado humano. Então eu quero recomendar que você, marido e esposa, se sentem como adultos. Peguem a mão no outro, orem diante do Senhor e conversem. Seria bom, num pedacinho de papel, colocar 3 colunas. Na primeira coluna, o marido escreve para a esposa: o que eu gosto de você. Na segunda coluna, o marido e a esposa escrevem um do outro: o que você faz que me incomoda, eu não consigo aguentar. E o terceiro: o pedido que eu quero fazer para você. E lê um para o outro. E os dois levar diante de Deus a lista e ser iluminado. E se sacrificar. O que é o amor? Deus não chamou o homem para ir para o céu. Vocês pecadores, venham até aqui que eu vou salvar vocês. Não. Deus desceu do céu até a terra. Ele veio até a terra ao nosso encontro para nos resgatar. Isso é amor. O amor envolve sacrifício. Envolve sacrifício. Se marido e mulher quiserem negociar, ela está do outro lado da sala, eu estou desse lado, ninguém deve pedir, você vem até aqui, ou ela dizer, você vem até ali. Não, quem sabe a gente pode se encontrar no meio. Será que é tão difícil eu tomar cuidado para não borrifar pasta de dente no espelho? Ou se eu borrifo, eu pego a toalha e limpo? Será que é tão difícil eu, quando cheguei em casa, ajudar a esposa, depois da refeição, lavar a louça? Você prepara as crianças, eu lavo a louça. Será que é tão difícil? Será que é tão difícil, depois do banho, não jogar a toalha na cama, levar volta para o banheiro? Não é difícil. Quando tem amor, a Bíblia fala, o amor tudo pode e tudo suporta. O meu casamento não é segundo a lei, mas é segundo a graça. Teria um terceiro ponto, mas não vou mais ter tempo. No meu casamento não é mais eu, mas Cristo. Não é mais eu, mas Cristo. Por causa do tempo, eu não vou detalhar, eu não vou falar o terceiro. Eu só quero mencionar para você que um versículo que fala em Efésios, capítulo 5. Vamos ler. E com essa passagem eu encerro a palavra desta noite. Capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E quando os maridos leem isso, eles vibram. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E daí no versículo 25 fala, maridos, amai vossa mulher. Daí as mulheres vibram. Está vendo? Você tem que me amar. Como também Cristo amou a igreja. Mas se você olhar todos os versículos, o Cristo é o centro. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aqui está a intervenção divina. Queridos irmãos, o segredo é em todos os nossos relacionamentos acrescentar o elemento divino. Essa é a fórmula mágica. Deus pode fazer as coisas. Então, mas o versículo 21, que antecede essa passagem, nos traz o segredo. Não é nem esposa, marido, a esposa se submeter ao marido, nem o marido se submeter à esposa, o marido amar a mulher tem que amar o marido, não tem nada dessa cobrança. Olha o que ele falou no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então eu quero dar um testemunho pessoal, e com isso eu encerro a palavra desta noite. Se é pela lei, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Então eu que mando aqui. Não, isso é lei. Isso é cobrança. O que é graça? A graça é sujeitando-vos uns aos outros. A liderança também existe no lar. Existe a liderança política, existe a liderança espiritual na igreja. E a propósito, a liderança espiritual na igreja não é vitalícia. Depende da condição espiritual do líder. No mundo, pode ser por posição, pelo voto. Numa empresa também. E quando o povo sente que o presidente ou a presidente não está em condições de governar um país, daí entra o processo de impeachment. Então, mas na liderança espiritual, não é por posição, é pela condição espiritual. Se você está bem com Deus, daí você pode continuar na liderança. Mas se você estiver numa situação, numa relação com Deus que é problemática, então você deve ceder o espaço para outro tomar a frente. Na família a mesma coisa. Numa família normal, numa situação normal, o marido é o líder. A Bíblia estabelece isso. O marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Mas às vezes o marido, a condição espiritual do marido, o marido está passando por uma situação difícil. A condição espiritual do marido não está boa. Nesse caso, a esposa deve tomar a frente para salvar a família, salvar os filhos. Então vou dar um testemunho pessoal meu. Algumas vezes na nossa vida de casados, eu pessoalmente passei por situações muito difíceis, de crise, conflito pessoal. Alguma coisa que surgiu, ou seja na igreja ou no trabalho, eu entrei em conflito pessoal. E a minha situação espiritual baixou de nível. Para os irmãos que entendem esse termo, né, nem invocar o nome do Senhor eu conseguia mais invocar. Eu estava passando pelo vale da sombra da morte. Aí minha esposa, eu dou graças a Deus pela minha esposa. Daí ela assumiu a liderança do lar. E ela vinha para a minha sala e falou: Esdras, você não pode continuar desse jeito. O que está acontecendo com você? Ore comigo. Eu disse: não consigo orar. Ore, Esdras. Invoca o Senhor comigo. Fale comigo. Ó Senhor Jesus. Eu tentava, eu não conseguia. Mas ela não perdeu a esperança. Continuou lá, por 1 hora, até que eu consegui. De uma maneira bem baixinha. Ó Senhor Jesus. Daí eu consegui sair da situação. Se não fosse por ela, talvez não estaria aqui hoje. Ela me resgatou da areia movediça. Então não é uma questão da lei. Quem está à frente, quem não está à frente. É pela graça. Se o marido não está bem, o marido tem que pedir: esposa, querida, me socorre, eu não estou bem. E tem que abrir o coração para ela.
Eu não estou bem, ore por mim, ore comigo. Eu não consigo nem orar mais. O casamento é precioso demais para a gente tratar de qualquer jeito. Valorize o seu casamento. Que o seu casamento tenha uma identidade. E que o seu casamento não é só para nós. O objetivo todo é que o seu casamento seja um farol de luz, iluminando a vida daqueles que estão à sua volta. Aqueles barcos que estão indo para bater contra a rocha, quando vê o seu casamento como um farol, eles sabem que direção tomar. Que Deus use cada um de vocês, cada casal que aqui está. Se você hoje à noite tem conflito no seu casamento, que Deus possa socorrer você. Eu desejo a Deus que abençoe cada casal aqui. Que através de vocês, essa intervenção divina, a vida de Deus, possa chegar a muitos lares e a muitos casais, para que possam estar desfrutando do Senhor na vida da igreja. Amém? Para encerrar, eu quero orar com vocês. Peço a todos vocês que fiquem de pé. Se tem algum casal em especial que quiser uma oração especial, pode vir à frente, eu vou orar por vocês. Se tem algum casal que vocês querem uma oração em especial, pode vir à frente, eu vou orar por vocês. Não tenham vergonha. Ninguém? Então, vamos ficar no nosso lugar mesmo. Vamos baixar nossas cabeças. Ah, tem. Está chegando um casal aqui. Tem mais alguém? Amém? Está chegando mais casais? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, hoje à noite, com humildade, nos prostramos diante de Ti. Nos humilhamos diante de Ti. Te agradecemos, porque Tu nos separaste antes de nós nascermos, e Tu nos chamaste pela Tua graça. Mas perdoa-nos, Senhor, que muitas vezes por não ter a visão, não ter entendimento, não ter clareza, muitas vezes nós não valorizamos o casamento que Tu nos deste. Perdoa-nos, Senhor. Nós não soubemos administrar o nosso relacionamento. E muitas vezes nós criamos uma lei nossa. Cobramos nosso cônjuge, criamos uma religião própria e tornamos nosso casamento algo segundo a lei e não segundo a Tua graça. Perdoa-nos, Senhor. Nesta noite nós queremos orar por todos os casais que aqui estão, especialmente por aqueles que estão aqui à frente. Senhor, Tu sabes a situação de cada casal. Senhor, onde o amor se está esgotando, pedimos que Tu possas derramar abundantemente o amor de Deus nesses casamentos, saturando esses casamentos com o amor divino, o amor que não acaba. Onde houve ofensas e não há poder para perdão, Tu possas fortalecer, dar poder para os nossos amados irmãos, para poder perdoar. Ó Senhor, onde já a situação se tornou insuportável, Tu possas, Senhor, entrar e abrir os olhos aos nossos irmãos queridos, para ver quão precioso ou preciosa é o cônjuge que Tu deste a cada um. Senhor, cura as feridas. Senhor, traz o perdão, traz o encorajamento,
Faz brotar as folhas outra vez. Não permitas que a última folha seja arrancada. Ó Senhor, que o teu amor possa crescer cada vez mais. Renova o casamento dos nossos amados irmãos. Que eles possam ver que eles aqui representam a Ti e a igreja. Usa-os. Usa esses casais que aqui estão, para serem úteis a Ti. Todos que estão neste salão, aqueles que estão aqui na frente, Senhor Jesus, que eles possam ser felizes no seu casamento, sentir-se realizados. Ó Senhor, amar a companhia um do outro. Senhor, renovar o amor. Obrigado, Senhor. E possam ser também esses faróis para iluminar a vida de outros casais. Serem um fator de bênção, para que todos que vierem em contato com eles, Senhor, eles possam tocar a Tua vida. Ouve a nossa oração. Usa os nossos irmãos. Usa os casais que aqui estão, para a glória do Teu nome. Que a Tua graça possa superabundar. Remove toda a lei, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, que Cristo seja o centro de todos os casamentos. Não eu, mas Cristo, Senhor. Abençoa nossos queridos irmãos. Supre-os abundantemente desse elemento divino, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós oramos em Teu nome, certo que a Tua bênção certamente chegará a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos os casais aqui esta noite.